E aí, gente, começando mais uma aula. Eu sou a Thaís, você é só professora de costura criativa hoje e eu vou ensinar vocês a fazer uma linda necessaire porta óleos essenciais. Todas as medidas estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Já trouxe adiantado aqui, ó, a parte externa da necessaire. Eu já fiz até um quilt. Pra quem não sabe, o quilt, né, são quando a gente faz costuras. Então eu já trouxe, ó, adiantado essa parte aqui. Eu fiz um matelassé. Aqui, ó, cortei duas vezes no tecido externo. Eu estruturei numa manta. Eu indico vocês estruturarem numa manta R2. No caso aqui eu estruturei numa R1 e coloquei uma camada de TNT, porque essa é uma peça que a gente vai precisar que ela fique bem firme. E depois que eu fiz isso, eu vim e arredondei os cantos. Eu arredondo, para quem não tem régua, pode arredondar o cantinho com o cone da linha mesmo. Então eu posicionei bem aqui assim, ó. Pode ser com cone e arredondei todos os cantos. Então assim ficou a minha parte do externo. Vamos precisar de duas faixas, vou deixar também as medidas para vocês, tá? Duas faixas de tela vôlei. A mesma medida que eu cortei da parte externa, eu vou cortar no forro, mas eu não vou arredondar. Eu vou deixar ela num retângulo e a gente também não precisa estruturar essa parte. O canal do zíper e o fundo. Então, o canal do zíper eu cortei duas tiras aqui, ó. É 3,5 por 54, se eu não me engano, mas vou deixar as medidas. Primeiro eu cortei grande, eu estruturei e depois eu risquei ao meio e dividi, que fica mais fácil passar. Então, duas faixas para o canal do zíper estruturadas e cortei o forro 1 centímetro maior. Então, na hora de vocês cortarem o forro, ele vai estar na largura 1 centímetro maior. E o fundo, a gente vai ter o fundo que ele tem a medida de 16 por 7, se eu não me engano. Estruturei o externo e aqui cortei uma vez no forro. De acabamento, a gente vai utilizar viés. Então essa peça ela tem um acabamento com viés. Eu vou fazer tanto acabamento interno quanto detalhe da minha parte da tela vôlei, do acabamento dela em viés. Tela vôlei, que é essa aqui. Quem não tiver a tela vôlei pode usar um filó de armação. Vou pegar meu viés e vou aplicar o viés nessa extremidade da parte superior aqui da minha tela vôlei. Essa tela ela tem 10 de altura e o comprimento dela, eu vou dobrar o meu viés dessa maneira aqui e vou encaixar na parte de cima. Vocês vão colocar clipezinhos em toda essa parte e nós vamos na máquina costurando bem aqui na beiradinha. Então, ó, eu já fiz essas duas partes, fica bem grandinha mesmo, e eu vou reservar essa parte aqui então. Vou pegar agora o meu forro da parte de dentro e vou fazer as marcações. Faça essas marcações com uma caneta que apaga com calor, porque a gente vai precisar fazer as marcações para ficar bem certinho o bolso aqui. Então, o tecido aqui, ele tem 13 de altura. A primeira coisa que eu vou fazer é um risco da parte de baixo para cima de 10 centímetros, para já me guiar na altura que vai ficar depois o bolsinho de tela. Então, eu vou riscar aqui, ó, daqui pra cá, 10 centímetros. E aí, eu vou, nas laterais, fazer a marcação da minha margem de costura. Aqui eu tô usando 1 centímetro de margem. Então, eu vou posicionar minha régua aqui e vou riscar de fora para dentro 1 centímetro dos dois lados. Então, eu vou, ó. Então, já desprezei aqui a parte da costura. Agora sim, a partir dessas linhas, nós vamos fazer as marcações dos bolsinhos. Cada bolsinho aqui do frasquinho, então, cada bolsinho do frasquinho vai ter 3,5 centímetros. Então, eu vou vir aqui e riscar da linha que eu marquei de 1 centímetro, 3,5 centímetros.
Tem uma régua de patchwork, se você tem apenas a fita métrica, o que você vai fazer? Pega a fita métrica, risca na parte de baixo primeiro 3,5, então vou colocar aqui, ó, 3,5, risca aqui, vem na parte superior, posiciona na linha de referência 3,5, e aí você com uma régua, a régua que você tiver, você vai vir aqui e ligar os dois pontos. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou ligar esses dois pontos. Então, assim, eu vou marcando. Então, nós vamos marcar até chegar aqui os bolsinhos de 3,5, vão dar 6 bolsinhos. Então, você vai fazer isso nos dois forros, nas duas. Vinha para apagar aqui, o último tinha ficado com 3. Para mim considerar, essa aqui eu vou desconsiderar. Então, aqui tá certa essa aqui. E aí, a gente vai fazer isso nos dois forros. Eu vou pegar uma das telinhas vôlei e agora a gente vai fazer a parte dos bolsinhos. Então, marcado aqui, nós vamos pegar a telinha grande que a gente marcou para fazer os bolsinhos. Aí agora, prestem bastante atenção. Eu vou posicionar, ó, o meu viés nessa margem que eu fiz aqui, ó, nessa linha que eu fiz, já para me direcionar, que é a minha primeira linha de 10 centímetros, para que o bolso não fique torto. Então, para o seu bolso não ficar torto, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar ela bem alinhada aqui e vou passar uma costura aqui, ó, de meio pé, só para prender. Então, só para prender aqui. Eu fiz uma costura aqui, só para prender a tela, então ela pegou na margem que eu já deixei de 1 centímetro de costura. E aí, para dar o volume que a gente quer no frasquinho aqui, ó, para dar esse volume aqui, a gente vai marcar também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou marcar para vocês verem aqui. Do início da minha tela aqui para dentro, então de onde eu fiz a minha costurinha aqui para dentro, eu vou marcar 8 centímetros. Então, eu vou considerar aqui 8 centímetros, 5, ó, 8. Vou marcar aqui em cima, ó, bem aqui em cima, 8. E pra mim conseguir me guiar aqui embaixo, pegar também, ó, como o meu giz é branco, não vai aparecer. Eu vou riscar aqui. Eu vou riscar aqui com uma caneta. Risca com a caneta que apaga com ferro. Então, ó. Daqui pra cá, de onde eu já costurei pra dentro, eu marquei 8 centímetros, risquei aqui no meu viés com giz e aqui embaixo eu risquei com uma caneta. Não sei se vocês vão conseguir ver, fiz um risquinho azul. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa marcação de 8 aqui pra dentro. Então, ó, na minha primeira marcação de 3,5. Vai ficar assim. E essa de baixo eu também vou posicionar ela aqui. Então, agora eu vou fazer uma costura, alinhando bem aqui, ó. Vou alfinetar aqui embaixo. E na parte de cima. Então, ó, na primeira linha eu vou fazer essa parte e vou passar uma costura. E agora eu tô me guiando aqui pela primeira linha que a gente fez. Aqui embaixo. Não sei se vocês vão conseguir observar. A linha, ela tá bem aqui no tricoline de poá, a linha branca de giz. Então, eu vou costurar guiando aqui. Então, aqui em cima eu vou arrematar 3 vezes, ó. 1, 2, 3. E vou vir me guiando pela linha branca que eu fiz. Cheguei no final, arremato. A partir de agora, eu vou marcar 8 centímetros de novo. Vou marcar 8 centímetros aqui no meu viés. E vou marcar aqui embaixo. Então, ó, fiz aqui, daqui pra cá 8, daqui pra cá 8.
Vou puxar de novo. Só que agora eu não vou na máquina. Eu vou marcar aqui com o alfinete e nós vamos fazer todas as costuras de uma vez lá na máquina. Então, ó, já tá pronto os meus bolsinhos nessa parte superior, ó. Meus 6 bolsinhos. E aqui, se sobrar um pedacinho, depois é só a gente cortar. Então, aqui tá pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer na parte de baixo aqui, pra ele ficar bem bonitinho, tá? Então, aqui embaixo ainda tá aberto. Então, a gente vai fechar. Pra que o seu bolso fique bonitinho aqui embaixo, o que vai fazer? Aqui, ó, eu vou pegar e vou prender com o meu dedo bem no meio e vai criar aqui, ó, 2 dobrinhas. Então, eu vou meio que fazer uma preguinha aqui na lateral e na outra lateral, tá vendo? Vou fazer isso em todas. Traga ela bem aqui pro meio e vai criar uma dobrinha assim, que ela vai ficar com um detalhe bonito na parte de baixo. Ó, vou dobrar ela, fazendo uma preguinha pra cá. E pra cá, ó, eu vou deixar mais ou menos... É mais ou menos, gente, pra quem gosta de medir, vai dar meio centímetro a prega. Ela vai ter meio centímetro. Vai criar esse efeito aqui, ó, que bonitinho. Tá vendo? Do lado. Vai criando esse efeito. Aqui embaixo ela fica dobradinha, cada uma para um lado. E aí tá pronto. E aí vocês vão fazer a mesma coisa do outro bolso. O que eu vou fazer, ó? Nós vamos costurar essa faixa e eu vou pegar o meu zíper. Para fazer um canal do zíper, ó, o zíper ele tem um lado direito, que é o lado que tem o dentinho, e tem um lado do avesso. Eu coloco frente com frente, deixando um dedo aqui, ó, 1 centímetro pra cima. Eu vou colocar frente com frente. Então, a frente do dente fica de frente pra minha tira. Alinho bem aqui do lado, ó. E vou passar uma costura. Por aqui, então, já fixei. E olha como é que fica aqui, então. O que a gente vai fazer agora? A gente vai prender o forro. Então, primeiro eu vou fazer um lado com o forro. Depois eu vou repetir a mesma etapa desse lado. O forro, ele sempre, para canal do zíper, eu indico que vocês cortem ele maior na largura, tá? O meu tá aqui maior na largura. Então, a estampa do meu forro, eu vou pôr de frente com a estampa do meu externo. Então, vocês vão notar que ele tá maior, justamente porque a gente vai precisar dele maior. Então, ó, frente do tecido externo de frente com tecido de forro, costura pelo lado da manta, tá? Para o seu forro não esticar. Ó, costurei. Nós vamos repetir a mesma coisa do outro lado. Então, ó, aqui já tá pronto. Daqui a pouco a gente mexe aqui. E agora eu vou vir costurar aqui de novo, ó. Então, eu vou pegar a parte externa, vou colocar a frente do externo, de frente com o dente do zíper e vou me guiar também pela estampa da frente. Então, eu vou colocar aqui, ó, frente com frente, vou alinhar aqui por cima, vou alinhar bem, ó, o meu zíper aqui e vou costurar. Quem é mais adiantado, se quiser costurar com forro de uma vez, pode costurar.
repetir a mesma coisa aqui. Então, eu vou pegar meu forro e vou colocar ele de frente agora, ó, vou me guiar pela estampa do forro. Então, sempre estampa com estampa. Vou colocar a estampa de frente com a estampa do forro. Assim. E vou costurar por onde? Vou costurar pelo lado da manta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou esticar bem o meu forro aqui e vou fazer uma costura na parte externa, com meio pé de máquina, me guiando pelo próprio tecido. Vou fazer uma costura de pesponto. Vou posicionar aqui agora e vou repetir do outro lado. Eu vou passar uma costura com meio pé de máquina, prendendo bem na beiradinha aqui. Então, só para prender o meu tecido no tecido de forro. Fiz mais uma bem na beiradinha e agora eu vou tirar todo o excesso do forro. Então, ó, pronta essa parte, agora eu vou passar o cursor. Então, como a gente tem uma parte de zíper muito grande, tá vendo? Eu optei em colocar, para facilitar a abertura dessa parte, 2 cursores. E quando a gente tem 2, eu vou colocar um de cada lado. Então, eu vou entrar com o cursor um de cada lado, tá? Ó, então passei os cursores, um para cada lado, tá vendo? Então, ó, feita essa parte, agora nós vamos costurar o fundo. Vou posicionar ele aqui, ó, o meu fundo. Nós vamos posicionar ele frente com frente. Então, a parte que tem amarelo, eu vou colocar frente com frente. E a parte do forro, que é o preto, eu vou colocar frente com frente aqui. E vou passar uma costura com um pé de máquina, tá? Então, eu vou pegar o fundo, vou colocar frente com frente. Vou alinhar aqui o meu forro e vou costurar com um pé de máquina. Então, aqui, ó, eu cortei o excesso do zíper. Joguei o forro pra cima, o tecido pra cima. E agora eu vou passar uma costura aqui pra rebater. Então, puxei aqui, vou rebater essa parte com meio pé. Então, eu prendi um lado do fundo. Depois, eu vou vir aqui e vou prender o outro lado da mesma maneira. Já vou mostrar pra vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um dos bolsos que está pronto e vou pegar uma das minhas partes externas. Se você tem etiqueta, coloque essa etiquetinha, se você gosta de colocar, né? Coloque essa etiquetinha aqui antes, para que você marque, né? Você já coloque certinho, costure e não pegue nada aqui. Então, ó, o meu tecido externo tá aqui. Eu vou colocar ele virado com a manta pra cima. Vou pegar os meus bolsinhos que a gente fez. Posicionar o lado do avesso de frente para a manta. Então, eu vou posicionar ele aqui. E vou pôr alfinete. Então, eu vou pôr bastante alfinete, esticando ele bem. Ele vai estar da mesma medida aqui. Eu vou me guiar pelo lado externo, porque aqui tá maior, tá vendo? Então, eu vou me guiar pelo lado externo, porque aqui eu já tenho a minha curvinha. E eu vou com uma costura bem na beiradinha. Prendi aqui. Prendi. Agora, o que eu vou fazer? Tiro os clipes. E corto o excesso do tecido de forro. A gente vai fazer isso dos dois lados da nossa necessaire, tá? Então, a gente vai fazer dos dois lados. Agora que eu já tô com essa parte pronta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha conferência, que eu acabei de falar pra vocês que eu gosto de fazer. Então, pra me conferir, o que eu gosto de fazer? Eu coloco aqui frente com frente, do jeito que eu vou aplicar. Marco com um clipezinho e vou encaixando ele em toda a lateral aqui.
a medida, ó, tá certinha que eu preciso. Então, eu vou só costurar aqui com um pé de máquina. Esse eu vou costurar. Então, agora eu vou colocar aqui frente com frente. Então, vamos voltar pro canal, ó. Vou colocar aqui frente com frente e vou passar uma costura. Um pé de máquina. O forro ficou aqui. O forro agora eu não posso colocar ele aqui, porque senão vai ficar aparecendo. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meu forro, ó. Vou fazer uma dobra com ele pra frente. Então, vou torcer ele. Vou encaixar ele de frente aqui. Ele vai ficar frente com frente, mas vai ficar torcido lá embaixo. Vou posicionar ele. Clips. Clips. E vou costurar em cima de onde eu fiz a minha primeira costura aqui, ó. Fiz isso. Ó, costurei assim. Agora, quando eu jogo pra cá, ó, tá aqui embaixo, tá aqui em cima. E agora, eu só venho aqui com meio pé e pesponto. Agora, eu só vou passar uma costura aqui na beiradinha, ó, pra prender a parte do meu forro. Meu forro tá um pouquinho maior. E depois eu vou descartar essa parte. Então, eu vou com uma costura bem na beirada mesmo. Então, ó, fiz uma costura bem na beiradinha. Vou tirar o excesso. Tá pronto agora o nosso canal. Ó, desculpa, o nosso folho. Agora, eu vou pegar uma das partes, ó, uma das partes externas do corpo da necessaire. E eu vou dobrar ela ao meio aqui, ó. Nesse sentido, tá? E eu vou marcar o meio dela aqui em cima. Eu vou dar um piquezinho. Quem quiser pode marcar com... Ó, vou dar um piquezinho em cima. E na parte de baixo... Então, eu coloquei, ó, curvinha com curvinha. E fiz um pique embaixo e na parte de cima. Aqui nós vamos pegar também o nosso fole que a gente acabou de fazer. Nós vamos marcar aqui o meio. Então, para marcar o meio do nosso fole, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fole, né? Aonde tá o fundo, eu vou colocar, ó, a costura com costura do fundo. Então, eu vou unir bem aqui, ó, essa parte que eu costurei com essa aqui do fundo. Vou esticar. Então, só vai ter zíper pra cima e o fundo aqui. Então, aqui eu vou marcar embaixo, piquezinho aqui, ó. Na parte de baixo. E na parte superior também. Eu vou vir aqui e aqui em cima. Então, marquei os meios. Então, eu marquei os meios para centralizar a minha peça, tá? Marquei o meio. Então, marcado o meio aqui, ó. Tô com um piquezinho aqui. Eu vou posicionar a estampa pra cima. Vou pegar o meu canal do zíper e vou deixar a estampa virada. Então, eu vou ficar vendo o avesso, mas a estampa que vai ficar de frente. Então, aqui do lado de cima, onde tem o zíper, então, ó, observem, o bolsinho vai estar pra cá, aqui é a parte superior. Então, esse pique aqui, ó, vai ficar pra cima. E é o mesmo pique que a gente tem que colocar a parte do zíper. Então, eu vou posicionar pique com pique. Então, aqui, ó, meio com meio, o meu clips. Então, vou girar ela aqui pra baixo. Vou unir o pique de baixo com a parte de baixo. A estampa de fora ficou de frente com a estampa de fora. A estampa do forro tá pra cá e o forro tá pra cá. Agora, o que restou aqui ficou centralizado, então sobrou a mesma quantidade para os dois lados. Agora, eu vou vir aqui e vou distribuir, ó, o que sobrou desses lados. Agora, eu vou passar uma costura guiando com o pezinho de máquina.
Então, ó, costurei e ele vai ficar assim, ó. Agora, então, nós vamos fazer o acabamento interno aqui, ó, com o viés. Eu vou mostrar pra vocês como aplicar o viés. Então, eu pego o meu viés. O viés, ele tem um lado que é liso e ele tem um lado que tem duas dobras. Então, eu vou pegar o lado que tem as dobras, tá vendo? Ó, eu vou abrir aqui a dobrinha e vou fazer um acabamento aqui, ó, de 1 centímetro. Então, eu vou pegar aqui, vou descer aqui, ó, 1 centímetro e vou abrir um dos lados do meu viés. Então, eu vou começar a costurar por esse lado que é o do canal. Depois, eu vou rebater ele na parte interna aqui. Então, eu vou colocar pra cima essa parte, vou colocar o meu viés aqui em cima e vou deixar ele bem rente aqui nessa parte superior. Não vou deixar sobrar viés aqui pra cima, vou colocar ele bem rente. Então, quase chegando aqui no fim, eu vou cortar o viés passando 1 centímetro aqui pra cima e vou arrematar. Apliquei o viés todo aqui na bordinha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai rebater o viés aqui pra dentro. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar todo o meu viés pra dentro e vou costurar ele, rebatendo ele aqui. Então, eu finalizei o acabamento com o viés aqui na lateral da necessaire. E do lado de fora, ela vai ficar dessa maneira aqui. Vai repetir a mesma etapa aqui desse lado. Tá? Vou fazer essa parte aqui agora, para não ficar muito demorado. A necessaire, então, ficou assim, depois de finalizada. E aí, aqui dentro ela vai ter os 2 compartimentos e eu fiz o acabamento com viés. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. E quem quiser, é só me marcar lá no @ThaisDiasCostura que eu vou amar ver a peça de vocês. Gostei muito de vocês ficarem aqui. Espero vê-los amanhã na nossa próxima aula. Um beijo e boa tarde, pessoal!